oração, com os olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo, em oração, meu Senhor, na Tua presença, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade e pelo privilégio de poder estar aqui, nesse ambiente de fé, na Tua presença, sem que, meu Pai, sem que tenha alguém nos impedindo, nos bloqueando, meu Deus, nos impedindo de entrar na Tua casa, no Teu templo, de poder entrar, meu Deus, com a liberdade que entramos, de poder cultuar o Senhor com a liberdade que temos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, porque sabemos, meu Deus, que muitos de nossos irmãos, meu Deus, em vários lugares ao redor do mundo, não têm essa mesma liberdade, esse mesmo privilégio de poder escolher um horário, poder escolher uma reunião para cultuar o Senhor, para buscar o Senhor, sem ter, meu Deus, aquela preocupação, meu Deus, que temos hoje, de poder meditar na Tua palavra, de poder ler as Escrituras, de poder, meu Pai, até ter a liberdade de publicar em uma rede social, professando, confessando, meu Pai, a nossa fé, defendendo, meu Deus, aquilo que cremos. Quantas pessoas, meu Deus, ao redor do mundo não têm essa liberdade, aonde pessoas que a sua liberdade, meu Deus, é roubada por um sistema, meu Deus, por um sistema imposto, meu Deus, por uma militância, por meu Pai, uma pessoa que foi ali totalmente usada pelo diabo, que controla, meu Deus, os passos, controla, meu Deus, até mesmo uma rede social que é monitorada, que é vigiada. Meu Pai, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus. Meu Pai, porque muitas vezes, meu Pai, nós não sabemos ver o quanto somos abençoados, o quanto somos honrados, o quanto, meu Pai, somos privilegiados, meu Deus. E muitas vezes, meu Pai, não valorizamos todo esse privilégio. E é por isso, meu Pai, que nós estamos aqui, sendo gratos, obrigado. E não sendo diferente, meu Deus, pedimos perdão. Perdão porque sabemos que poderíamos fazer mais, poderíamos estar muito mais envolvidos, muito mais comprometidos, muito mais engajados, muito mais e muito mais. Meu Deus, e sabemos que assim como diz, meu Pai, as Escrituras, meu Deus, que por conta de muitas atitudes, decisões, por conta de escolhas, meu Deus, muitos, meu Pai, travamos e impossibilitamos o agir do Senhor em nós. E é por isso que estamos aqui, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, e passa com Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, tem misericórdia por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, da maneira que agimos, por tudo aquilo que fizemos, meu Deus, sem intenção e sem aquela motivação, ou até mesmo aquilo, meu Deus, que fizemos, meu Pai, com a intenção de fazer e com a motivação de fazer, e estávamos tão certos e tão seguros, meu Deus, que aquela atitude, que aquela decisão, meu Deus, não iria causar, meu Pai, nenhum dano, espiritualmente dizendo, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus, daquele período de insanidade, de imaturidade, de inconsequência. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, passa com Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração.
Senhor, nos limpa, nos purifica, nos santifica. Meu Deus, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é misericordioso. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus, e coloca, meu Pai, em cada um de nós. Derrama sobre nós, meu Pai, essa unção, esse temor, esse peso. Meu Deus, o temor, meu Deus, de reverenciar, de seguir, de cumprir, ó meu Deus, com a Tua palavra, com seriedade, com respeito. Meu Deus, como aquele senhorzinho, meu Pai, meu Deus, que vemos há 2 semanas atrás, meu Deus, que não tinha, meu Pai, a leitura, e não tinha instrução alguma, meu Deus. Meu Pai estava ali agarrado com a Bíblia, e colocou ela no seu peito, meu Pai, como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida dele, ele tratando com uma coisa mais importante. Meu Pai, um livro, que nem sequer ele tinha instrução para ler, porque ele não sabia ler. Mas a Tua presença, meu Deus, é tão forte, é tão gloriosa, é tão poderosa, meu Deus, que ele detectou pelo Espírito, ele pela Tua presença, pelo Espírito Santo, ele tem sido instruído pelo Senhor, e ele aprendeu a amá-lo, ele aprendeu a honrá-lo, ele aprendeu a respeitá-lo, meu Deus, sem ter a instrução, meu Pai, da letra, como ele gostaria de ter, meu Deus, mas mesmo assim, ele tem amado o Senhor, meu Deus, ele tem buscado o Senhor com a força da sua alma, da sua vida. Oh meu Deus, eu oro e peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Meu Deus, nós estamos aqui, nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença, meu Pai, porque sabemos o quanto é importante, meu Deus, a Tua palavra, o quanto é importante as instruções do Senhor, meu Deus, mas o quanto é importante, meu Pai, nós entendermos tudo isso, porque a Tua palavra, meu Deus, ela é uma só, e ela vem causando impacto, meu Deus, e mudando vidas e transformando situações, desde quando, meu Deus, ela foi criada, ela foi ali, colocada à disposição, meu Deus, daquele que ouvisse, e cresce, e recebesse. Ela não mudou, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Meu Deus, o problema não está no Senhor, meu Pai, assim como o próprio Bispo Fernando ainda falava na quinta-feira, o problema não está em Deus, o problema não está no Senhor, o problema nunca esteve no Senhor, o problema está em nós, meu Pai. Oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, meu Pai, por aquilo que falamos, por aquilo que fizemos, ou até mesmo por aquilo que não fizemos, por aquilo que, meu Deus, se envolvemos, ou até mesmo por aquilo que não nos envolvemos, meu Deus. Meu Pai, por aquilo que fomos dirigidos, por aquilo que fomos conduzidos, por aquilo que fomos orientados. Meu Deus, porque o Senhor não desampara, o Senhor não deixa de dar a direção devida, meu Deus, àqueles que o Senhor ama, àqueles que o Senhor, meu Deus, tem cuidado, tem zelado. Todos nós, meu Pai, somos instruídos. Todos nós, meu Deus, somos dirigidos e conduzidos, meu Deus. E o Senhor espera de cada um de nós decisões e escolhas. Escolhas, meu Deus, que vai fazer, meu Pai, a diferença espiritualmente dizendo. E não escolha, meu Deus, que os nossos olhos conseguem ver, meu Deus, um interesse, ou com que os nossos olhos conseguem ver uma vantagem, ou com que, meu Deus, possamos ser beneficiados por algo, meu Deus, por estar vendo como o próprio Ló. Não, Senhor, mas escolha, meu Deus, aquilo que te agrada,
escolhamos, meu Deus, que venhamos escolher, meu Deus, aquilo que te agrada, e que não venhamos, meu Deus, tomar essas escolhas e decisões, porque, meu Deus, estamos vivendo um problema, ou uma aflição, ou uma situação, e que sabemos que se tomarmos decisões e mudarmos o curso, o Senhor vai nos socorrer, o Senhor vai nos acolher, o Senhor vai ter misericórdia. Não, meu Deus, que possamos, meu Pai, estar tão íntegros, inteiros no Senhor. Meu Deus, que as nossas escolhas, meu Deus, que as nossas decisões, meu Deus, seja, meu Deus, por vontade, por prazer, por necessidade, meu Deus, de cumprir com a Tua palavra, meu Deus. Meu Pai, que seja assim. Meu Deus, e que não seja mais, meu Deus, porque nós temos algo que está travado, que não está funcionando, que não está fluindo, que não está caminhando, e que ali, meu Deus, entendemos que precisamos tomar uma decisão, porque senão aquilo não vai mudar, que precisamos fazer um sacrifício, porque senão aquilo não vai mudar, que precisamos, meu Deus, romper com situações, porque senão aquilo não vai mudar. Não, meu Deus, não, Senhor, não, meu Deus. Meu Pai, que estejamos tão íntegros, tão inteiros. Meu Pai, que o Teu Espírito possa nos conduzir e nos dirigir. Meu Deus, e que as atitudes e decisões sejam tomadas. Meu Pai, sem que, meu Deus, não tenha nenhum tipo de, meu Pai, empecilho ali, meu Deus, travando. Meu Pai, como o próprio Abraão, quando entendeu e foi levar, meu Deus, Isaque, no Monte Moriá, em sacrifício. Meu Deus, ele não expôs aquilo a Sara, e ele seguiu, e certamente, meu Pai, aquele período de caminhada, aquele homem que tinha tido o privilégio de ter recebido do Senhor uma promessa, e aquela promessa já estava ali, e certamente aquele pai ouvindo aquela criança caminhando, aqueles 3 dias, e certamente em alguns momentos, aquela criança perguntando: pai, nós estamos com tudo aqui, mas cadê a oferta, cadê o holocausto? E aquele homem inteiro, meu Deus, inteiro ali, certamente com os seus questionamentos internamente, certamente, meu Deus, com um aperto na sua alma, sem saber o que dizer para aquele garoto, mas ali inteiro, meu Deus. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a fazer aquilo que o Senhor, meu Deus, espera que façamos. Nos ajuda, meu Deus, a andar, meu Deus, com integridade, com verdade, com sinceridade, meu Deus, estar inteiros no Senhor, meu Deus, para que possamos cumprir, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem com cada um de nós, porque sabemos, meu Deus, que o que o Senhor tem conosco, meu Deus, é grande. Meu Deus, o que é pequeno, o que limita, muitas vezes, meu Deus, é a nossa mediocridade, é a nossa, meu Deus, inocência, meu Deus, da grandeza do Senhor, e que possamos, meu Deus, conhecer e ver o quanto o Senhor é grande, poderoso, na vida daqueles que se entregam diante do Senhor. Eu peço a Tua unção, Teu poder, eu peço a Deus, Espírito Santo, fala conosco, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, fala conosco, meu Deus, fala conosco, nos dirija, nos instrua, nos mostra, meu Deus, com clareza, meu Pai, que possamos ver, que possamos sentir, meu Deus, que possamos ser conduzidos, meu Deus, de uma forma tão profunda, intensa, meu Deus, que nada, meu Deus, nada seja um empecilho, de fazermos aquilo que precisamos fazer. Eu peço a Tua unção sobre esta reunião, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que liberta. Então entra com a Tua unção, com o Teu poder sobre essa reunião, conduza, dirija, fale aos corações. Meu Deus, de nada vale, de nada serve, meu Deus, estar aqui se o Senhor não se fizer presente.
E eu creio, meu Deus, na tua presença neste lugar. Eu creio na tua presença, eu creio que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei. Meu Deus, então eu peço cura, liberta. Meu Deus, transforma a vida das pessoas que estão aqui, a vida das pessoas que estão assistindo, a vida das pessoas que vão assistir. Eu peço, meu Deus, que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas. Meu Deus, e que o Senhor possa tirar todo o jugo, todo o peso, todo o fardo, meu Deus, que talvez tenha escravizado, meu Deus, a vida dessas pessoas. Que o Senhor tire, meu Deus, e que assim como está escrito, meu Pai, que a paz que excede todo entendimento possa guardar os corações e possa levar, meu Deus, cada uma dessas pessoas para um outro nível, para uma outra realidade espiritual, em nome de Jesus. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos, meu Pai, te agradeço, porque eu sei que o Senhor se faz presente, eu sei que vai ser, meu Deus, uma reunião abençoada, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse Espírito, que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2022, 10 vezes mais, incomparável será o meu ano. Diga, eu creio, eu possuo definições, respostas, realizações de sonhos, cumprimento de promessa na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Acredito que foi uma semana bem rompedora para todos nós. Quem esteve aqui no domingo, uma palavra que nos trouxe uma abertura mental muito grande. E eu penso que, assim como nós sempre falamos, a gente tem tantos desafios e tantas situações para enfrentar. E a cada dia, né, com tantas situações aí fora, de forma, eu digo, em tantas mudanças que fazem aí fora, e você não precisa ir muito longe para ver que muitas coisas estão totalmente desordenadas, desajustadas, bagunçadas. Ontem eu estive em um lugar e eu achei isso absurdo, uma coisa assim que, para você ver o quanto a bispa fala dessa agenda, lembra? Do quanto isso tem se cumprido. Eu fui em um determinado lugar e eu fui de uma forma tão inocente, né? E eu vi uma fila enorme e eu curioso para saber, até porque tinha pessoas ali, algumas tendo algumas atitudes, e eu falei, está acontecendo alguma coisa aqui? A expressão usada, abriu uma vaga para essa determinada empresa, e essa empresa está pagando um valor a mais, e incentivando as pessoas a fazerem 2 tatuagens, e é por conta da empresa. Então, olha que coisa, a empresa deu uma remuneração maior, então a pessoa estava recebendo R$800 a mais, e ela ia fazer 2 tatuagens, gratuita, por incentivo da empresa, e para que todos, olha só, para que todos, a expressão deles, estivessem no mesmo padrão. Olha que coisa, para que todos estivessem no mesmo padrão, com a mesma identidade, com a mesma característica, e que quem olhar para aquela pessoa consiga identificar que aquela pessoa é daquela empresa. Você está conseguindo entender? Olha que coisa. Quem olhar a marca, a empresa, eu não vou falar o nome aqui porque eu não vou fazer merchan de ninguém, mas a empresa incentivou e tem dado um
uma remuneração maior para aquelas pessoas que literalmente vão vestir a camisa da empresa e está ali, fazendo um incentivo. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? A gente recebe tanta instrução e tanta direção todos os dias, que quando esses dias atrás, nós tínhamos aqui uma senhora, de onde que ela é, Glaucinete? Da Angola, acho que é Terezinha, que essa senhora, não sei nem se ela está assistindo agora, ela assiste as várias reuniões, acompanha o tempo todo, assim como ela, como outras pessoas que acompanham, mas citando o caso dela em específico, que estava aqui, é uma pessoa que tem, à distância, tem lutado com todas as suas forças para estar presentes nessas reuniões online, está assistindo, colocando em prática, fazendo as anotações. E é uma coisa tão interessante que uma mulher como ela, que nunca teve o convívio com o contato com a igreja, como cada um de nós temos, a linguagem dela, o jeito, a fé, você consegue ver que ela é do Ministério Mudança de Vida. Você está conseguindo entender? A linguagem, a expressão, o jeito, a fé, a convicção, a certeza, a maneira de falar, a maneira de se expressar. Você consegue ver o Ministério Mudança de Vida. Ali, uma pessoa que verdadeiramente tem representado Deus, tem ali trabalhado todos os dias. Não estou dizendo que é uma pessoa perfeita, está sujeita a errar, como qualquer um de nós, mas eu estou dizendo que tem encaminhado nessa direção. Você consegue entender? E nós temos recebido tantas direções assim. E isso ontem me incomodou bastante, porque nós somos instruídos todos os dias. Nenhum de nós podemos dizer que estamos sem instrução e sem direção do que fazer e como fazer. É que muitas vezes a distração e tantas situações acabam levando algumas pessoas a perder o foco e a direção daquilo que verdadeiramente importa e daquilo que verdadeiramente é ali a coisa mais importante da sua vida. Ontem ainda, eu orava ainda, Deus ainda falou comigo algo, e isso foi muito forte para mim. Eu hoje acordei, acho que eram umas 4 horas da manhã, e ali relutando, né, com aquilo, e Deus me trouxe uma lembrança, assim, de algo que eu nem lembrava mais. E como sempre, né, muitas coisas muito fortes para mim, algumas coisas são ligadas ao que eu vivi com o meu pai ou ao que eu não vivi com o meu pai. E isso martelando dentro de mim até agora está. E eu sei que foi Deus que falou, e eu sei que não foi ali algo sem propósito, eu sei que isso tem um propósito, e eu sei o porquê isso veio até mim. Eu creio, eu sei que foi a resposta de uma oração que eu fiz, e eu me sinto muito grato por Deus ter me respondido. Mas eu lembro, eu vou até falar aqui, eu lembro que quando aconteceu um episódio muito ruim, e o meu pai foi preso, eu lembro do detalhe de quando aquela viatura da polícia chegou e parou, e aquela reportagem, é como se eu lembrasse de todos os detalhes. Você está conseguindo entender ou não? Lembrasse daquele pessoal que veio para fazer a filmagem da reportagem, eu lembro esticando os cabos, montando o tripé da câmera, o repórter pegando o microfone, a viatura encostando, abrindo a porta, pegando as algemas, colocando ele. Você está conseguindo entender? Isso é muito real, é muito forte. E isso, naquele dia, a dor que eu senti e tudo que eu senti com aquela situação,
me trouxe uma revolta muito grande. Me trouxe uma revolta muito grande. E aquilo me fez refletir acerca de muitas coisas. E eu acredito muito nisso, que tem muita gente com situações como essas, que tem impedido ela de se aproximar de Deus por conta de dores e de situações semelhantes a essa. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar ou não? Tem muita gente assim. Porque por muito tempo, a intimidade que eu tinha e a convivência que eu tinha com o meu pai era zero. E quando eu tive a oportunidade de estar próximo a ele, que era o que eu mais desejava, o que eu mais queria, era uma coisa tão complicada e tão estranha, que nem ele sabia lidar, e nem eu sabia lidar com aquilo emocionalmente dizendo. Então é como se aquilo não se completasse. E ao decorrer do tempo, a gente vai vendo e vivendo, e tendo experiência com Deus, e não que eu não cresça em Deus, não que eu não confiasse em Deus, mas eu não estava inteiro em Deus. Você está conseguindo entender, não? Você não consegue entender isso? Eu não estava inteiro em Deus. E tem muita gente nessa situação, que ainda não está inteiro em Deus. E isso acaba sendo um problema muito grande, por quê? Porque a gente chega num determinado ponto, tempo da nossa vida, que o que Deus espera de mim e de você? A mesma coisa? Deus espera o quê? Sempre mais. Não chegou um determinado tempo na vida de Abraão, ele viveu algumas experiências com Deus, muitas experiências, foi muito honrado, e Deus esperava o quê de Abraão? Repete assim comigo, um rompimento. E esse rompimento foi quando Deus pediu a ele o seu filho, o seu único filho. Não era Ismael, Deus queria Isaac, o filho da promessa, o filho a qual ele tinha um verdadeiro relacionamento. Você está conseguindo entender? Ele tinha um verdadeiro relacionamento, uma intimidade. E Abraão fez aquilo que Deus esperava que ele fizesse, aquilo que Deus deu a direção a ele. E Abraão mostrou a Deus, naquele momento, que aquela atitude, aquele rompimento, aquela entrega, é uma entrega necessária. E de tempo em tempo, Deus vai nos colocar em situações como essas, para que possamos nos envolver e nos entregar por inteiro. Porque você vê que muitas pessoas precisam de muitas coisas, muitas pessoas não, nós precisamos de muitas coisas. Talvez julgamos que precisamos de muitas coisas. Quantos de nós que somos, que se tivéssemos ali uma outra pessoa para olhar para nós e dizer assim, não, você não precisa disso, não, eu quero isso, não, mas eu preciso disso. E quando você tem aquilo que você julga, que você precisa, você consegue fazer aquela analogia, falando, não precisava disso. Quantas coisas você fez, você comprou, você se envolveu, você se deixou levar, e aquilo que você julgava que você precisava, e quando você teve aquilo, você viu que realmente você não precisava daquilo. Você já viu alguma experiência assim? Já ou não? Você falou, eu não precisava disso. É ou não é? Eu não precisava disso. Por que eu me envolvi com isso? Por que eu fui conduzido por isso? Por que eu deixei? Por que eu permiti? Por que eu fui conduzido por isso? Por que eu me deixei levar? São padrões. São padrões. E eu penso que muitas pessoas ainda não romperam com isso. Você vê que só quem aqui já foi abandonado? Alguém aqui já foi abandonado? Já? Ótimo. Alguém aqui
Alguém já marcou com você, alguém já marcou um compromisso com você e esqueceu de você? Deixa eu ver, levanta a mão, quem já viveu essa experiência? É gostoso? Não é uma sensação horrível? Horrível. E eu digo mais, uma coisa é uma pessoa marcar com você um compromisso de trabalho e furar, e você ali se frustrar. Um outro problema é uma pessoa que está ligada emocionalmente com você, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe. É intenso ou não é? Aquilo é algo marcante para a vida. Para a vida. E eu tive muito problema com isso, porque eu disse para minha esposa, uma vida inteira, por exemplo, minha mãe nunca foi numa reunião de escola. Eu nunca vi meu pai numa reunião de escola. Então assim, muitas vezes, eu disse aqui ainda uma vez, às vezes fala assim, pastor, por que o senhor está falando sobre isso novamente? Só para você entender o quanto Deus é além do que muitas vezes a gente julga que não é. Porque às vezes compara com pessoas que nos decepcionou, com pessoas que nos abandonou, com pessoas que nos traiu, com pessoas que se esqueceu de nós, pessoas que ali, por aquele momento, prometeu e não cumpriu. E às vezes as pessoas ficam nessa retaguarda de se entregar a Deus, da maneira que talvez você se entregou emocionalmente para aquela pessoa que te decepcionou. Talvez um pai, uma mãe, ou uma pessoa que você se envolveu emocionalmente. E talvez fique e esse rompimento é necessário. Repete assim comigo, o problema nunca foi Deus. O problema não é Deus. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. O problema não é Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca te abandonou. Ele nunca te desamparou. Em nenhum momento Ele permitiu que essa suposta ausência de alguém afetasse aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades de pessoas se aproximarem a Deus. De se lançarem. Você está conseguindo entender? Sabe, aquele momento que você diz assim, Senhor, é o Senhor mesmo? É? Então tá bom, eu creio, eu vou me lançar, eu vou pular, eu vou me envolver. Porque tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que estão ali crendo na palavra, mas ainda não estão inteiras em Deus. Não estão inteiras. E não conseguiram romper com situações ainda. E por que não se envolver inteiro? Por que não se comprometer 100% com aquilo que vai fazer a diferença na sua vida? Quantas vezes as pessoas fazem tantas coisas, em tantas outras situações, porque estão distantes desse poder, dessa força. A Bíblia diz aqui, em Isaías, coloca aí para mim o versículo que eu pedi, de Isaías. Isaías 49:15 diz assim, ó. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Repete assim comigo, eu não. O que está escrito aí? Você pode ter sido decepcionado, você pode ter sido frustrado, você pode ter sido esquecido, você pode ter tido decepções, você pode ter vivido muitas coisas.
Mas Deus não se esquece de você. Ele não se esquece de você. O problema não é Deus. O problema não é com Deus. Você está conseguindo me entender? O problema não é Deus. O problema não é com Deus. Eu quero ler algo aqui em Gênesis 17, do 1 ao 9, diz assim, ó. Quando Abrão estava com 90 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, 90 anos de idade, será que ele já tinha vivido algumas coisas? Já ou não? Será que já tinha o tempo suficiente de ter tido algumas decepções, algumas frustrações, algumas coisas? Já tinha tido tempo suficiente ou não? Tinha, né? Vamos lá. Eu sou o Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente florífero, de você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você está, aonde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Agora, versículo 9. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Olha que coisa interessante. Coloca no versículo 1. Esse versículo Deus começa chamando, quando Abrão estava com 90 anos de idade. Lá no versículo 9, termina o versículo, Deus já chamando ele de Abraão. Aqui mostra uma coisa muito importante, de toda a complexidade, que talvez uma leitura simples, mas se você pegar ponto a ponto, você vai conseguindo ver muita coisa aqui. Mas eu quero me prender nessa parte da integridade, inteiro. Abraão tinha vivido muita coisa até aquela idade. Ele tinha andado, tinha tomado decisões, havia feito escolhas, tinha rompido com muita coisa, mas ainda ele não estava, repete assim comigo, inteiro em Deus. E a partir desse momento, decisões foram tomadas, atitudes foram tomadas, rompimentos aconteceram, e Deus pôde fazer aquilo que verdadeiramente Ele queria fazer na vida dele. Deus não só mudou o nome dele, que era Abrão, que quer dizer pai enaltecido, e Abraão, pai de multidões. Deus mudou o nome dele, e o próprio Deus o chamou pelo nome
que ele havia dado a ele após aquela promessa que havia sido feita. Abraão só conseguiu, de fato, estabelecer isso aqui, levar a sério, porque ele creu de verdade. Ele creu. E eu quero fazer você entender que, independente o que você viveu, o que você passou, e quais foram as decepções, as frustrações que você teve, até esse momento. Gente, eu não estou falando aqui de uma pessoa que tinha ainda, supostamente, uma meia-idade. Abraão tinha 90 anos de idade. E uma pessoa de 90 anos de idade, são 90 anos de idade, já viveu muita coisa. Certamente já estava ali, uma pessoa com 90 anos de idade, ela já está bem debilitada, não é? Bem debilitada. Convenhamos, aquela época era bem diferente, enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas era 90 anos de idade. Vamos lá, quem aqui já conheceu um idoso e tentou convencê-lo de algo? É fácil? Hã? Você consegue colocar na cabeça dele algo? Hã? Por que muitas pessoas dizem assim, papai, a mamãe é teimoso? É ou não é? Nossa, o vovô, o titio, meu Deus, como é teimoso demais. Olha, está aqui, ele tem que ir. É algo que está dentro dele, é ou não é? Está ali, é uma crença, está estabelecido. Então, qualquer coisa que venha ali e leve ele para um rompimento, não. Não é assim? Não. É algo certo dentro dele. E uma coisa bonita com esse versículo, é que por mais que Abraão havia tomado decisões, havia tomado atitudes e se precipitado antes desse período, quando Deus veio e trouxe a ele, por mais que ele havia se decepcionado com a sua própria atitude, com a sua própria decisão, com as suas próprias escolhas, ele mesmo criou coisas e fez coisas com as suas próprias mãos, agindo, se precipitando, ele deu a Deus aquilo que Deus estava requerendo dele. Um coração inteiro, íntegro, 100%, para que Deus pudesse fazer na vida dele aquilo que ele queria fazer e aquilo que ele fez na vida de Abraão. Aquilo que ele não só queria fazer, aquilo que ele fez na vida dele. E aqui, Abraão ainda viveu muitos anos. Morreu Sara, nasceu Isaac, Abraão se casou de novo e teve outros filhos. E teve uma vida abençoada, uma vida realizada. A gente usa uma expressão que Abraão foi um homem que viveu tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, e aquilo que o dinheiro não comprava, ele também viveu, que foi paz, que foi saúde, que foi longevidade, que foi ver os seus filhos crescendo, a sua geração, e ali, podendo viver uma vida abençoada. Ele viu tudo isso. Mas isso a partir desse momento. E é uma coisa interessante que Deus disse, de minha parte, no versículo 4, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. E lá no versículo 9, de sua parte, disse Deus a Abraão, repete assim comigo, guarde a minha aliança. Guarde a minha aliança. Guarde a minha aliança. Guarde a minha palavra. Guarde as minhas direções. Aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi acordado. Você vê que, mas ao longo dos anos, foi se estabelecendo o contrato. Sabe o que é um contrato?
Quem sabe o que é um contrato? Sabe qual que é o propósito do contrato? Defender ambas as partes por desacordos ou coisas mal faladas. Um contrato defende as duas partes. Claro, um contrato que esteja alinhado de acordo com o consentimento dos dois. Com o consentimento de uma pessoa só, não. Mas, se eu for um pouquinho mais para trás, aqui em São Paulo, em cidade grande, é muito difícil você ver isso. Mas lá no interior, é muito fácil você ver pessoas fazendo negócio e não tendo nenhum tipo de contrato, não tendo nenhum tipo de amarração ali que prenda, porque a expressão é essa: comigo é no bigode, eu sou de palavra, o que eu estou cumprindo com você, eu vou cumprir. Não é assim? Opa, eu sou de palavra, aqui é assim, 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 e é uma coisa impressionante, e exemplar. Está ali, dia tal, está o senhorzinho, a pessoa está ali, ó, está aqui o que eu comprometi, o que eu assumi, ó, se eu, e outra coisa, é uma coisa interessante isso, que não tem aquela questão assim de eu não pude, eu não consegui criar um jeito, não, eles criam um jeito, porque a palavra dele é o que vale, é o que ali consiste naquilo que foi acordado. E por isso que tem até aquela expressão: você falou com fulano, ele prometeu? Pode ficar tranquilo, pode descansar que aquela pessoa, você pode ter certeza, ele não falha, só se ele morrer. Só se ele morrer. E mesmo assim, tem pessoas que usam essa expressão, mesmo assim, mesmo se ele morrer, ele já deixou alguém encaminhado, porque ele não quer que o nome dele seja manchado por falta de palavra, por conta da integridade dele. Você vê que esse tipo de coisa que Deus espera de mim e de você. Você vê que o contrato ele veio porque muitas pessoas não cumpriram com as suas palavras. Então, para preservar juridicamente, para preservar os interesses de ambas as partes, se estabeleceram um contrato. E você sabe que todas as vezes que você e eu oramos e buscamos a Deus, e quando estamos ali com o coração aberto, rasgado, diante de Deus, ou passando uma situação ali, e nos colocamos diante de Deus, é como se nós estivéssemos assinando contratos. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? É como se nós estivéssemos assinando contratos. Com quem? E aqui, no versículo 9, de sua parte, como tem sido esse contrato? Você está conseguindo entender? Deus pode continuar te chamando de Abraão, ou Ele vai te chamar de Abrão? Deus vai te chamar de Abraão, porque você tem cumprido com a sua parte, você tem sido íntegro, você tem sido verdadeiro, você tem sido leal, você tem sido fiel, você tem preservado e conservado aquilo que Ele espera que tem que estar dentro de você, ou Ele vai te chamar de Abrão, porque ainda você é aquela pessoa que você disse que iria ser quando Ele falou com você. Gente, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Deus espera que sejamos íntegros e verdadeiros. Eu ainda falava com uma pessoa esses dias. Ele dizia assim: você fez tal coisa? Fiz. Foi intencional? Não, não foi com intenção. Falei, não foi com intenção? Vamos pensar então como que não foi com intenção. Foi com intenção ou não foi com intenção? Não, não foi sem querer, não foi com intenção. Então tá bom. O que você estava sentindo naquele momento? Naquele momento eu queria matar aquela pessoa, eu queria atropelar ela, eu queria quebrar os dentes dela. Então, você fez sem intenção. Eu fiz sem intenção. Então, qual que era o sentimento? Você está conseguindo entender? Naquele momento, eu fiz aquilo com intenção.
não era sem intenção. Você está conseguindo entender ou não? Era com intenção, eu queria fazer aquilo. Isso é ser inteiro. E chegar diante de Deus e dizer, Senhor, não, aquele momento, Senhor, eu vi aquele carro no trânsito lá, e eu vi ele passando, chegando, eu acelerei, eu forcei, eu fui além, porque eu vi que ele estava chegando, eu não queria que ele passasse, e aquilo não foi sem ser intenção, aquilo foi de propósito. Eu ofendi aquela pessoa de propósito. Eu falei daquela pessoa de propósito, eu tive aquela situação, eu vi aquele vídeo que me mandaram, aquela foto que me mandaram, eu tive aquela decisão, aquele comportamento, eu fiz aquilo de propósito, não foi, Senhor, sem intenção. E quando você se coloca diante de Deus, inocente você talvez achar que Deus está recebendo aquilo como se fosse algo sincero, e Deus está vendo que tem uma trave ali, Deus está vendo que tem uma barreira ali. E Deus espera ouvir de você 100% de entrega. 100% de entrega. E você precisa romper com isso. Você precisa romper com isso. Se entregar. Para que Deus possa de fato fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque tem muita gente travando. Tem muita gente travando. Sabe como que funciona a vida de uma pessoa, espiritualmente dizendo? É assim, ó, de 0 a 100, eu costumo dizer, eu sempre dou esse exemplo. Então, quando você está até 10, dependendo do que vem para você de bênção, de vitória, te supre e te enche de alegria, de satisfação, até porque você não viveu nada. Está conseguindo entender? E aí você vai sendo abençoado, você vai evoluindo, mas quanto mais você vai evoluindo, mais você vai entrando dentro de você. Mais você vai entrando dentro de você. Porque aí Deus te leva a conhecer você mesmo. E aí você vai conhecendo uma pessoa que talvez você julgava que você conhecia, mas que você não conhece. E aí começa os enfrentamentos. Você está conseguindo entender? Os enfrentamentos. Aí começam os choques. E aí, chega um determinado ponto, Deus diz assim, opa, aqui temos uma decisão a ser tomada, você tem uma definição aqui, tem uma resposta aqui, tem algo aqui para acontecer, mas primeiro a gente precisa evoluir nisso aqui, né? Nós precisamos evoluir, você precisa perdoar essa pessoa aqui. Você está conseguindo entender? Você precisa perdoar, você precisa romper com isso, você está se conhecendo. Você não é uma vítima, você é amado, você é filho de Deus, eu te amo, eu estou com você, essa pessoa precisa ser perdoada, você precisa ter misericórdia, eu já levei na cruz, isso não é um fardo, você é mais que isso, eu estou com você, você tem que ter paciência com os fracos, enfim, Deus te dá N respaldo para você romper com aquilo. E Deus espera um rompimento, porque Deus quer que sejamos prósperos e abençoados em tudo, não só financeiramente, em todos os sentidos. Mas quando nós estamos diante dessa situação e não rompemos, aquilo fica travado. Aquilo fica travado. E quando as coisas ficam travadas, o que é natural da vida natural do ser humano? Quando algo não dá certo do jeito natural, normal, de que tem que acontecer, qual que é o jeito brasileiro de ser? Não é criar um jeito? Não é? Cria um jeito, cria um meio, não é assim? Não consegui desse jeito, porque o Deus Todo-Poderoso quer que eu tome essa atitude e eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado, mas eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa resposta, eu preciso dessa definição, eu preciso evoluir nisso, mas Deus está dizendo que eu preciso disso e eu ainda não estou pronto. Então eu preciso criar um jeito, não é assim? Preciso criar um jeito, eu preciso pensar em alguma coisa, eu preciso buscar alguma alternativa,
e eu preciso construir um Deus, eu preciso criar uma situação para que eu possa evoluir nisso. Eu vou ter resultado? Vou ter resultado? Ilusão. Porque aquilo vai vir na conta de quem depois? Na conta de quem depois? Quem que vai ter que fazer uma catarse depois? Quem que vai ter que voltar corrigindo e limpando toda a sujeira depois? Quem que vai ter que depois dar a cara e ser humilde, se envergonhar, ser sincero, falar a verdade, confessar, porque se não confessar, não vai encontrar misericórdia. Está conseguindo entender? Quem que vai ter que ser? Eu. Mas isso tudo está ligado àquilo que eu falei lá no início. Lembra? Do papai, da decepção, de alguém que te abandonou, alguém que disse a você que iria e não foi, não cumpriu com algo com você. Quantas pessoas? Me perguntaram esses dias na quarta-feira, minha esposa está aqui, ó, ela sabe o que eu estou falando. Eu me casei há 19 anos atrás. E no dia que eu me casei, meu pai estava preso. E até aquele momento, eu havia feito uma solicitação do juiz, que foi para não sei quem, para não sei quem. Lembro que a gente pagou um valor na época para aquilo chegar até tal pessoa, aquilo chegou. Houve uma liberação, uma autorização, e de última hora, não liberaram. Eu entrei na igreja chorando, porque aquilo era muito, porque assim, o meu sonho era casar na igreja. Tem muitos homens que não querem, mas era o meu sonho, eu queria casar na igreja, eu queria que a minha esposa entrasse na igreja, eu queria casar na igreja, aquilo era um sonho meu, era o meu sonho, eu não sonho. Tem gente que não tem, aquele era o meu sonho, e eu realizei esse sonho, graças a Deus. E eu entrei chorando durante muitos momentos, é ou não é? Ela está aqui, ó. Eu chorei o tempo todo. O tempo todo. E as pessoas falavam assim, nossa, mas você ama mesmo a Ana Paula? Eu falei, não, eu amo a Ana Paula, mas aqui é um problema. Não é só por ela, né? Existe algo muito difícil para mim nesse momento. E naquele momento, quem mais sabia daquela situação toda? Minha mãe. E o meu outro irmão também sabia daquela situação, que a gente teve que assinar documento, teve que enviar para advogado, enfim. E eles sabiam, quando eles me viram, eles também sabiam da situação, entenderam aquela situação ali, e também ficaram, né, abatidos. Você pode ver que até em fotos, né, tá ali, é um choro, não é um choro de, sabe, aquele choro de alegria, de estar ali, era um choro meio que de tristeza por aquela situação. E era uma decepção, porque todo tempo, toda vez era sempre assim. Por que era sempre assim? Ah, o teu pai não vai na escola, a tua mãe não vai na escola, nos momentos mais importantes da sua vida, eles nunca estão ali. Você está conseguindo entender? Nunca estão ali. Aquilo era um momento importante para mim, era uma realização, era o meu casamento, era a realização de um sonho para mim. Então eu queria que eles estivessem ali, eu queria que o meu pai estivesse ali, eu queria que a minha mãe estivesse ali, eu queria que as pessoas que gostavam de mim, que tinham uma intimidade, que estivessem ali naquele momento. Eu queria. E naquele momento era como se eu estivesse ali, realizando um sonho, mas aquele sonho não estava completo. Não estava completo. E é uma coisa assim que isso perpetuou por muito tempo e retardou em mim muitas decisões, muitas, porque é como se eu tivesse culpado Deus por aquela situação. Você está conseguindo entender? Culpado Deus por conta daquela situação. Deus não tinha culpa daquilo. Deus não tinha culpa de escolhas, de decisões e de situações que foram tomadas para que aquilo acontecesse. Deus não tinha culpa. Mas eu me fechei, e aquilo foi retardando situações, e aquilo foi trazendo problemas,
Mas o que eu quero dizer para você, só para não me estender, a culpa não está em Deus. Você consegue me entender? Não está em Deus. E muitas vezes a gente se fecha por situações como essas. Por situações como essas. Hoje, eu ainda, nessa quarta-feira, alguém perguntava algo para mim sobre isso. Hoje eu tenho uma paz. Hoje eu falo para você com muita tranquilidade, mas há alguns anos atrás nem sobre isso eu conversava. Nem sobre isso eu conversava, porque era muito difícil para mim. Era muito difícil. Hoje eu trago isso com uma tranquilidade, porque eu sei o quanto Deus supre em mim. Mas eu sei o quanto Deus exige de mim, dia após dia, para romper com muitas coisas. E eu digo por experiência própria, e eu sei que tem muita gente assim. Não retarde tempo, não retarde aquilo que Deus quer fazer na sua vida, tome decisões e rompa. Se lance em Deus por inteiro. Se lance em Deus, se jogue em Deus. Deus não vai te decepcionar. Deus não vai te abandonar, Ele não vai trair você. Ele não vai te deixar lá parado, com cara de tacho, fazendo você esperar algo e não ter nenhuma resposta diante daquilo. Não, Deus não vai deixar você. Ele não vai desamparar você. Ele é Deus. O problema nunca esteve em Deus. Ele não te abandona. Ele nunca te abandonou. E você tem que trabalhar de uma forma muito intensa isso, e expulsar isso de dentro de você, romper com isso, para que você possa ver o quanto Deus é por você, e o quanto Ele quer fazer na sua vida. E você tem que estar com a mente sempre vigilante, atento, para que isso não roube você, porque isso é muito sério. Você está conseguindo entender? É muito sério. Você vê que quem tem problema e quem teve problemas, normalmente não gosta de lembrar das pessoas, não gosta de ver foto das pessoas, não gosta que quando se fala daquela pessoa, entra num assunto, eu não gosto de lembrar, eu não gosto de falar, porque aquilo ainda está vivo. Aquilo ainda está vivo. Aquilo ainda não morreu, aquilo ainda incomoda, aquilo ainda reflete na vida dela. Se aquilo ainda está refletindo, aquilo vai refletir nas suas decisões, nas suas escolhas e consecutivamente nos resultados. E é algo que você tem que romper. Rompimentos são necessários. Rompimentos. E não adianta você dizer, é demônio, é capeta. Não, é decisão. São escolhas. Não é demônio, não é capeta. É você olhar para dentro de você e dizer assim, pronto, chega, acabou isso aqui. Acabou. Chega. Acabou isso aqui, acabou isso aqui, acabou. Você diz assim, poxa pastor, mas hoje o senhor não lembra do seu pai, de alguns momentos? Eu lembro o tempo todo, muitas coisas eu lembro. Eu lembro e aquilo me traz uma nostalgia, aquilo me remete coisas, e quando eu entendo que aquilo não está sendo bom, ou existe algo ali que eu entendo que é uma seta do inimigo, eu já repreendo aquilo e não dou lugar, porque aquilo já foi muito mal para mim, já fez muito mal. E hoje eu sei que tudo que eu passei, tudo que eu vivi, como a bispa falou 2 domingos atrás, isso aqui é minha história, isso aqui é minha vida. Lá atrás eu não entendia o porquê que eu passei muitas coisas, mas eu sei que o amor de Deus, Ele é tão grande sobre a minha vida, que Ele me supre tudo aquilo que eu não vivi. Mas isso não isenta eu, Diego, ter que tomar decisões corretas e fazer escolhas à luz da palavra, com integridade, e fazer um plantio, e fazer uma semeadura, que traga para a minha vida uma grande colheita. Você está conseguindo entender? Isso não isenta. Ah não, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa totalmente distinta. E é isso que eu quero que você entenda. Esse posicionamento. Quando nós lemos essa história, isso aqui é muito bacana, de minha parte e de sua parte. Eu li o versículo todo. Ele é muito completo, mas de minha parte e de sua parte.
É um contrato. É um contrato. É um contrato com Deus. E agora vamos lá, onde Deus falhou? Aonde está que Deus falhou? Aonde está que Deus deixou de cumprir algo com alguém? Tem algum respaldo? Tem alguma direção? Não tem. Ele não faz. Ele não abandona. Ele não desampara. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. E com os seus olhos fechados. Eu quero que você, com o coração aberto para ser liberto, para ser honrado, para ser abençoado. Eu quero que você diga a Deus com sinceridade, aquilo que você entende e sabe que tem sido uma trave, um problema, um bloqueio. E você entende que isso precisa romper. Nós vemos que Abraão, ele não só rompeu, como a Bíblia fala e mostra, que ele fez a circuncisão. Ele fez. Todos de sua casa fizeram. Porque ele entendeu. Não só porque ele entendeu, porque ele creu. Como eu disse ainda no início, é tão forte quando nós tem um videozinho de um senhorzinho tão humilde, tão simplesinho, sem instrução nenhuma, dizendo que crê. E é tão bonito ver aquilo, que ele não precisou de muita coisa para chegar naquilo, ele creu. Ele creu, ele se lançou, ele se jogou. E talvez o que impede muitas pessoas de se jogar em Deus é tudo aquilo que elas sabem, tudo aquilo que elas conhecem, tudo aquilo que elas já viveram, é porque eu já tive tanta experiência. É como eu disse para você, o exemplo de um idoso hoje, vai convencer um idoso, vai convencer uma pessoa hoje mais experiente, talvez ela está com a mente fechada, porque já viveu muita coisa, teve muita experiência, e isso, e aquilo outro, é muito difícil, é muito complicado, é uma mente fechada. E se você está assim, nesse ponto, não espere mais tempo, porque vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicado, você tomar decisões, você fazer escolhas, você romper com aquilo que você tem que romper, você vai retardar muitas coisas na sua vida, você vai deixar de viver muitas coisas, e Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Deus não quer. Deus quer você inteiro. Então diga para Ele o que tem faltado. O que você enxerga que está faltando aí. Olha aí. Olha aí. Eu não sei. Você tem todo o respaldo para isso agora. E diga, meu Deus, tem misericórdia. Eu sei que é isso. Eu vou romper com isso. Deus espera de você uma atitude. Deus espera de você uma decisão.
E eu ouvi Deus dizer isso para mim. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei. E por muitos anos eu dizia, Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Eu usava essa expressão diante de Deus, eu dizia assim, Deus, por que o Senhor deixou eu ficar chorando lá na escola, aquele dia, naquele campeonato de futebol, que eu fiz 5 gols, e eu recebi aquele troféu como melhor jogador, e o pai de todas aquelas crianças estava lá, só o meu que não estava. Deus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou eu entrar sozinho ali? O meu pai não estava ali para poder prestigiar aquele momento tão importante da minha vida. Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou, Deus? Aquele dia que eu aprendi a nadar sozinho, que eu aprendi a andar de bicicleta, que eu aprendi a fazer coisas tão importantes ali, que precisava de alguém ali validando. Por que o Senhor deixou? Eu ouvi de Deus, eu nunca deixei. Na ausência daquele homem, eu estava lá com você. Eu sempre tive. Deus disse para mim, eu sempre tive com você. Em todos aqueles momentos eu estava lá. E Deus está dizendo isso para você agora. E é você que tem que se lançar e se jogar. Se jogue em Deus. Eu não sei o que na sua vida está aí travado ou precisa romper, e você não consegue ver uma solução. Às vezes é tão simples, e a gente fica ali tentando, e isso, aquilo, não, é tão simples, Deus está falando, toma a decisão e vai, crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus. Parece ser algo tão robótico, algo tão repetitivo, mas não é. Ó Deus Santo de Israel, em oração, meu Senhor, na Tua presença, eu oro e peço, passa com o Teu sangue, Jesus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, essas pessoas que estão assistindo. Meu Senhor, passa com o Teu sangue, eu oro pedindo ajuda, meu Deus, cada uma delas, assim como o Senhor me ajudou, assim como o Senhor tem me ajudado. Ajuda, meu Deus, ajuda, Senhor, que todas elas possam entender e romper, meu Deus, e chegar aonde o Senhor espera que elas cheguem, Senhor, e que elas estejam, meu Pai, ouvindo, assim como está aqui nesse versículo, nesse livro, meu Deus, de sua parte, de minha parte, e que ela possa dizer, Senhor, de minha parte, eu vou fazer, eu vou cumprir, Senhor, eu vou fazer, eu vou dar. Meu Deus, eu não vou, meu Pai, barrar nada, aquilo que o Senhor me pediu, eu vou fazer, meu Deus. Eu vou fazer, eu vou me comprometer, porque eu sei que o Senhor não falha. Se o Senhor está dizendo para eu que eu vou ter paz, que eu vou prosperar, que eu vou viver uma vida honrada, que eu vou viver uma vida abençoada, que eu vou usufruir o cumprimento da promessa, meu Deus, o Senhor está dizendo, eu creio, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, eu sei que o Senhor não vai me desamparar, eu sei que o Senhor não vai me desamparar, meu Deus, nas coisas mais simples e pequenas, meu Deus, remotas, que talvez uma pessoa pode julgar insignificante, meu Deus, das mais insignificantes, o Senhor sempre está ali, meu Deus, o Senhor sempre está ali, o Senhor sempre está ali, oh meu Deus, eu declaro, meu Pai, sobre a vida do Teu povo, meu Pai, essa unção poderosa, esse poder, essa força, essa autoridade, que vai levar essas pessoas, meu Deus, a viver coisas grandiosas, coisas gloriosas da parte do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro um povo curado, liberto, transformado, restaurado, restituídos, em o nome do Senhor Jesus. Eu determino, meu Deus, eu determino um povo livre,
Em nome de Jesus, eu quero que você diga isso para você: eu estou livre, eu estou liberto, eu estou santificado, purificado pelo Senhor, pela presença dEle na minha vida. A presença de Deus na minha vida é real, o poder de Deus na minha vida é real. Eu creio num Deus vivo, eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer tudo, o Deus que pode fazer tudo na minha vida, o Deus que supre as minhas necessidades, o Deus que me ajuda nas situações mais pequenas, as mais extremas, o Deus que me dá direção, o Deus que me orienta, o Deus que me apoia, que me assessora, que me cobre, que me abraça. Esse Deus, eu creio, Ele está em mim. Eu creio nesse poder, nessa autoridade. Esse Deus é por mim. Eu creio nisso em nome de Jesus. Possua esse poder que vem de Deus sobre a sua vida, para a sua vida. Você é amado, você é querido por Ele, zelado por Ele, independente do que você viveu, você é amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, essa unção de cura e libertação sobre a vida de todas essas pessoas. E eu creio que todos nós saímos daqui, meu Deus, transformados, renovados, libertos e abençoados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu saio daqui livre, liberto, abençoado, em nome de Jesus. Amém